Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Tudo Talk. Eu sou Álvaro Júnior. E eu sou o Lucas Anzolin. Lucas, antes da gente começar, fala aí as nossas redes sociais pro pessoal YouTube, seguir. Spotify, Tudo Talk. Você pode acompanhar o programa por lá e também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. E lembrando que o programa tem retransmissão exclusiva da Rádio Cidade aqui de Jundiaí 730 AM. Também, através da internet, você consegue acompanhar a programação da Rádio Cidade Jundiaí. E apenas o Instagram, né? Falar que é um pouco diferente. Instagram, @podtudotalk. Pode Tudo Talk. O resto é Tudo Talk. Mas colocar Tudo Talk Podcast, aparece lá também. E antes da gente falar do nosso convidado de hoje, gostaria, né, de agradecer imensamente o nosso apoiador, McLucer. McLucer, muito obrigado pelo apoio ao nosso podcast. Vamos começar então, Gui? Bora lá, Gui Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Com certeza, seja bem-vindo. Uma honra te receber. Gui Ribeiro, que é escritor, tem aqui o assessor de casamento e assistente comercial. Tudo isso, Gui? O Júlio Sclucci, né? Inspirado ali, Rochelle tá orgulhosa de isso mim. aí. Mas que você você tem faz? 3 empregos, né? O que você faz na maior parte do tempo? 90% é qual deles? 90%? Eu divido esses 90% como assistente da empresa que eu tô e também com os livros. Eu consigo conciliar muito bem. Assessor de casamento acaba sendo só pro final de semana. Entendi. Gosto muito de evento desde sempre. Aí por que não criar uma renda extra com isso também? Muito bem. E essa história de escritor, de livros, como é que começou com você? Olha, desde os 8 anos eu comecei a escrever ali livros de verdade. Com 8 anos foi o primeiro. Demorei 1 ano para concluir ele. Mas era sempre uma história, assim, cheia de plágio, mais um pouco da minha imaginação, uma mistura de Crepúsculo com as Crônicas de Narnia, X-Men, tudo que eu gostava na época. E meus pais viram que isso talvez pudesse ter algum futuro. Então, eles falaram, filho, por que você não dá uma revisada nessa edição que você escreveu? E a gente vê o que faz mais pra frente. Então, quando eu tinha uns 10 anos, eu reescrevi aquele livro. E meus pais falaram, olha, eu vou pagar uma gráfica para imprimir, a gente vende para uns amigos familiares, vamos ver como que é, né? E quando eu abri aquele livro pela primeira vez, que eu peguei na mão algo que era meu, concreto, minhas palavras ali, eu percebi que era isso realmente que eu vim para fazer, era uma vocação que ia ser minha. E profissionalmente eu encarei isso a partir dos 19 anos, que foi quando eu comecei a monetizar o que eu estava escrevendo. Não que antes eu não pensasse de transformar numa carreira, mas eu não ganhava com isso. Entendi. Deixa eu só voltar um pouquinho, 8 anos, né? Foi. Falo por mim, uma criança pensando em brincar, pensando em coisas da escola. Da onde surge essa motivação por livros, por escrever? Olha, de 8 anos eu só sentia algo dentro de mim que falava, você precisa escrever o que você está sentindo, Natural. o que você está imaginando, natural, totalmente natural. Nunca foi um momento que eu falei, a partir de hoje eu gostei de ler esse livro, eu quero escrever o meu. Não. Foi algo que desde sempre me acompanhou. Mas do que me motiva atualmente, pelo menos agora eu já encontrei mais qual é ao menos o meu propósito com os livros ali. E eu acho que quando a gente atinge não uma idade, mas uma posição do que a gente planejava antes, quando você sonhar, eu quero chegar nesse nível. E quando você chega nele, você percebe, caraca, eu cheguei nele, você tem que encontrar o próximo. E aí, então, quando eu consegui monetizar os meus livros, eu falei, beleza, agora que eu já tenho um público, eu já tenho uma posição aqui, eu preciso encontrar algo novo. Sim. E eu encontrei isso através de encontrando pequenas brechas dos gêneros literários que ainda não tinham sido preenchidas. Porque muita gente fala mal de clichê, mas se você usa o clichê de uma forma diferente, mantendo aquele clichê, é muito bom, você vai ter muito sucesso. E eu percebi que muitos gêneros nem estavam ligando para a representatividade. E 3 anos atrás tem sido um movimento muito mais forte do que era antes. E eu falei, por que não já aproveitar para tentar trazer essas pequenas revoluções, pequenos passos que você vai dando, porque eu ainda sou um autor muito independente, não tenho um apoio de grandes editoras, é a meta, então Estamos aqui para isso, né? Divulgando seu trabalho. As empresas que querem incentivar o nosso colega aqui, Gui Ribeiro, me conheçam. Vai lá no Instagram dele que vocês vão conhecer já. Exato. Eu aprendi a usar muito bem o TikTok e o Instagram para aumentar a rede de leitores. Então, eu tenho conquistado mais espaços, estar aqui, graças a Deus, já é um deles, mas também com algumas editoras tem chamado a atenção. Então, eu acho que se você une um propósito com a sua vocação, você já... Gui, uma pergunta. Qual foi, assim, um livro da sua infância que você leu e falou, puta merda, que livro da hora, eu preciso escrever alguma coisa parecida? Qual que é a sua grande paixão, assim? Cara, dos 8 anos, eu li A Arte de Correr na Chuva, que foi um livro que ganhou adaptação tem uns 2 anos, eu acho. Veio pra cá como filme O Meu Amigo Enzo.
Não sei se vocês chegaram a ouvir falar. Não. É, Pode falar, pode é drama de Discorrer, cachorro. isso. Mas é triste, porque é um filme de cachorro, então você sabe que o cachorro adoro vai morrer. filme de Mas o cachorro. cachorro morre no fim, é triste. Ah, não, eu não gosto. Pode morrer a pessoa, o cachorro não. Exato, maltrata a pessoa, sofre, corta a pessoa, mas o cachorro não toca no cachorro. Não, jamais. Mas foi um livro incrível. E basicamente contava a história do Enzo, que era um cachorrinho que veio como a reencarnação de um ex-corredor de Fórmula 1. E ele acaba sendo adotado por um dono que é corredor da Fórmula 1. E ele vê nessa paixão ali a chance de ver a vida por outros olhos. E eu li isso com 8 anos e fiquei tipo, nossa, que livro bom. Mas que livro pra ler com 8 anos? Exato. Eu pensei que ia falar Harry Potter, Crepúsculo, Não, é né? Porque Uma você criança prodígio, né? Com 8 não, eu anos, acho já escrevendo e maravilhoso lendo, né? Eu demorei Fantástico, pra fantástico. ler. Eu aprendi a gostar a ler com... Acho que foi com o Código da Vinci. O Foi o Código da primeiro Vinci é livro bom. que eu li Dan Brown. eu peguei paixão pela leitura, sabe? O Nossa, primeiro livro que eu li na escola, assim, já tinha lido outros, né? Mas aquele que me chamou a atenção foi Feliz Ano Velho, Marcelo Rubens Paiva. nossa, ele já Um foi livro direto nacional. né? Fantástico, fantástico. Ah, e aqui o pessoal é também, muito culto, gente. É, não nossa. dá? Que é o livro que eu gravo e falo, pô, esse livro, eu falo que dali Uhum. pra frente veio o hábito da leitura. Antes já tinha outros livros, mas esse me marcou muito a história dele. Olha, a Arte de Correr na Chuva não começou o meu hábito de leitura. O que começou meu hábito de leitura foi a série Goosebumps, que teve o filme também agora, mas eram basicamente livros curtos de terror. E eu era apaixonado por terror e suspense desde pequeno. E esse é uma série também de livro? É uma série, tem mais de 600 milhões de livros vendidos Você pelo conhece, mundo, Luiz? se eu não me Não, esse eu engano. não conheço. Ah, falta de cultura. Tô falando. Estamos aprendendo aí, ó. Muito É bom. do R.L. Stein e ele escreve só pro pessoal mais novo. E ele tem até essa comparação que, tipo, ele é o Stephen King para as crianças e os infantos legal. juvenis, que depois dele você vai pro Stephen King. E foi o caminho que eu segui. Eu li o R.L. Stein e fui pro Stephen King depois. Você falou que você tá seguindo essa brecha, né? Aproveitar essa falta que tem de falar sobre a diversidade e tudo mais. Quem é seu público hoje? Ou abrange todos? Então, como eu escrevo desde romances de época a comédias românticas e suspenses, porque já vale comentar que eu sou uma pessoa de muito extremo, tá? Eu sou ou 50% muito fofo e romântico, ou 50% frio, calculista Qual é o seu e signo? leão. Leão. Leão com ascendente em escorpião. Então vamos nos Ah, olha lá, já ferrou. Vamos nos apresentar por signos, então. Leão. Vamos, Leão, ascendente? ascendente em escorpião e lua em escorpião. Muito bem, o meu é Capricórnio, signo, ascendente em touro e lua em Capricórnio. Júnior? Gêmeos, ascendente em virgem, lua em aquário. Olha lá. Legal, eu sinto que eu ainda não conheço vocês, porque eu não sei nada de signo. Não, só a sei gente, o vai meu. trazer, a gente vai trazer aqui A gente vai trazer um astrólogo Ah, aqui. que vai falar só sobre signos. Aí você vai assistir esse episódio e vai sair especialista em signos. Com certeza. Ah, é muito bom, porque eu não conheço mesmo. Mas, por conta disso, eu acabo dividindo esses gêneros pela narrativa. Romance de época, a maior parte dele é um público adulto, porque romance de época já espera um erotismo que enredos mais juvenis não podem ter. Mas o que eu faço? Eu tenho uma trilogia. É mais 18, então, seus É, amigos? a maioria, mas não todos. A trilogia dos irmãos Wolfhard. Essa é uma trilogia que eu consegui uma editora para lançar, que foi a editora Cabana Vermelha. E ano passado, na Bienal de São Paulo, foi quando eu viralizei na minha sessão de autógrafo deles. Eu alcancei 7,5 milhões de pessoas no Meu TikTok. Deus! Fantástico. Aí eu consegui esgotar todos os livros lá. Já, Amém, já é um TikTok. artista feito aqui, gente. Que achando que era um artista, né? Pois é, Começando, aspirante, estourado. aspirante é a gente. Aspirante Lucas, é tá nós aí, ó. começando agora. Por que que viralizou? Porque meu autógrafo em romances de época, eu tenho um brasão que eu derreto na cera e gravo pra você com a minha assinatura Ó, que depois. marketing. Você viu? Viu? Tem que Fantástico. aprender com esse menino. Oxe. Viralizou e foi. Olha Só que só. esses são os livros adultos. Eu tenho romances de época pro público mais jovem, young adult de uns 16 até uns 24 anos, que aí eu trago a maior parte da diversidade, como Um Cupido Sem Coração, que, vale ressaltar, foi o primeiro romance de época gay nacional. Olha só. Gosto muito deste título, então vou sempre repeti-lo. Olha, Repete, novamente, então. porque merece, né? Primeiro romance de época gay nacional. Olha só. E eu sinto muito orgulho disso, Qual que é porque... o nome? Repete o nome Um todo. Cupido Sem Um Coração. Cupido sem coração. Isso. O pessoal fala que, na verdade, quem não tem coração é o autor, por conta do final. Mas é muito... Cachorro morre no final, gente. Não tem Spoiler. cachorro. Você não trouxe nenhum livro físico pra gente ver? Não. Não trouxe nenhum assinado? Porque estão esgotados. Ah. Bom mas sinal, então- né? então Tá obrigado. vendendo bastante, Mas, ó, né? Bom estamos sinal. esperando, então, o nosso livro físico chegar Com depois. certeza, Com a vamos sua querer. assinatura, prazer. com razão. Mas Um Cupido Sem Coração só tem em livro digital. Legal. Depois a gente passa A minha meta por onde a pra- pessoa consegue, né? Minha meta Exatamente. para 2023 é trazer um dos livros de representatividade em versão física, que pode ser Um Cupido Sem Coração ou As Palavras Não Ditas, que foi meu último lançamento, que aí não era só um romance de época gay, mas era um romance de época com um protagonista dentro do espectro autista. Tudo bem.
Então, eu sempre quero O trazer... autismo tá muito, né? A gente até comentou, né, Lu? Sim. A gente vai trazer pessoas também para Legal. falarem sobre autismo e tudo mais. E uma das perguntas que eu queria te fazer, em qual desses livros que você mais aprendeu? Porque assim, para ser escritor, você tem que fazer um estudo, né, para saber da Muito. história, principalmente de época, né? Então, qual desses livros que mais trouxe aprendizado, assim, que você Ou que foi realmente... mais desafiador escrever algo nesse sentido, assim? Tá. O que me trouxe mais desafios, com certeza foi o último, As Palavras Não Ditas, porque eu decidi arriscar escrever um romance de época em primeira pessoa, com um protagonista autista. Então, eu tinha que encaixar o espectro dele numa época que ninguém nem sabia o que era um espectro desses. Hoje em dia já ainda é tabu É falar, muito imagina num recente. tempo lá atrás. Né? Exato. Tá começando a dar luz agora, né? Tem gente que descobre que é autista depois de adulto, né? Exato, Então, e tem uma variedade de espectros que às vezes você nunca vai nem saber, mas você está dentro do espectro, porque você pode ser o autista funcional, como chamam. O autista, rapidamente, ele tem lá os graus, né? Então tem 1, Exato. 2 e 3, né? Muitos de nós, às vezes, somos autista grau 1 e não sabemos, né? Exato, é preciso de Vai um descobrir depois, diagnóstico, foi tudo muito recente. Mas era muito difícil transmitir o pensamento daquele personagem da época numa linguagem que vá ser acessível, mas que também não vá romper com a aura do romance de época. Porque se você usa uma palavra errada ali, acabou com a vibe da pessoa. Ela vai perceber, por exemplo, você não pode escrever caramba num livro de época. Caramba não existia na Sim. época. Ou então você não pode escrever, tirou a cueca. Não, é ceroula, né? Ai, que difícil! Tem Vai- toda uma adaptação contextual, né? Então é um e esse- trabalho que vai muito além só de escrever, né? Muito. E É esses porque- foram exemplos fáceis. Época, qual ano, mais ou menos, você tá falando? As Palavras Não Ditas acontecem em 1869, era no reinado da Rainha Vitória, época vitoriana. Se passa em que país? Na Inglaterra mesmo, Inglaterra. no interior, Lake District. Mas a trilogia dos irmãos Wolfhart acontece em Brighton, que é no sul da Inglaterra. E o deles foi um desafio porque eu quis fazer um romance de época diferente do que as pessoas já estavam esperando. Dica para quem quer escrever romance de época: você tem que seguir o padrão que vai ser: o mocinho tem que ter a redenção, ele não pode terminar o mesmo como ele começou o livro. Jornada do herói tem alguma coisa a ver? Não muito a Não? jornada do herói, mas próximo disso. Próximo, tá. Disso. Ele tem que, por exemplo, sofrer muito para conquistar a mocinha depois de alguma cagada que ele fez. Com certeza já esperam isso. Tem de ter algum grau de erotismo. Se não tem, as pessoas não vão gostar. E é por isso que eu defendo que Jane Austen não faria sucesso atualmente se ela lançasse agora, porque ela não tem nem um pingo de erotismo, nada, nada, nada. Eles nem se beijam no livro, então, tipo, não ia ter a mesma recepção que tem agora por ser clássico. E tem que ter um final feliz. Mas eu quis que o final feliz dos irmãos Wolfhart só acontecesse no último livro. Então, o primeiro acaba de uma forma que você tem que ler o segundo para saber as consequências. O segundo acaba de outra forma que você vai ter que ler o terceiro. E no terceiro você vai encontrar o final feliz. Mas aí já é um modelo diferente que quebra. E o desafio foi ver a recepção que teria. E essa metodologia, você que criou, você que observou, é algo seu ou isso já existe de alguma maneira nos outros autores? Como é que é? O que os autores de romances de época fazem? Autoras, na maior parte do tempo. Na verdade, quase não tem homem escrevendo romance de época. Existem muitos homens escrevendo romance histórico, mas romance de época não. E o que elas costumam fazer? É um livro que vai puxar para o segundo, mas é uma história completa. Você vai ter o começo, meio e fim ali, você não vai precisar ler o próximo para saber o que aconteceu naquele. Só que eles sempre colocam, o irmão dele ou a melhor amiga, e o segundo livro vai ser a história dessa pessoa. Eles te cativam o personagem desde o primeiro para você ler o próximo. Só que você não precisa ler na ordem, às vezes. O meu você vai precisar ler na ordem, porque eu quero que você leia como uma trilogia completa mesmo. E eu observei isso e falei, por que não? Me interessou fazer desse sentido, porque eu prefiro histórias assim que me prendem um gancho atrás do outro sem concluir. Eu acho que é porque eu sou muito apaixonado por série, gosto muito Sim. de séries. E você usa muito esse lado observador, né? Tanto que você sim. identificou lá atrás, né, essas brechas que haviam de faltar conteúdo em determinados assuntos, essa questão que você colocou agora dessa ordem cronológica, enfim, né? Uhum. Então deve ser uma característica muito particular sua. Eu gosto de ser analítico, é a parte fria, né? Então, como que você faz para pesquisar sobre o tema? Por exemplo, você foi a personagem era autista. Como que você fez para pesquisar sobre autismo? Procurou profissionais? Uhum. Como que funciona essa parte? O Levi, ele foi uma inspiração muito grande através da série The Undateables. Eu esqueci o nome dela agora em português, mas ela passa no TLC, tá? Amo TLC. E é uma série onde basicamente é uma agência que ela só reúne casais que são atípicos. Então, tem pessoas que são autistas, pessoas que têm a síndrome de Tourette, e elas vão juntando e contando. E lá tem muitos relatos dessas pessoas contando os sentimentos deles, como as pessoas olham para eles,
por que ainda é um estigma tão grande na sociedade. E aquilo me inspirou a procurar outros documentários para ouvir as pessoas falando a respeito. Eu acho que você pode escrever sobre tudo, desde que você tenha certa propriedade a respeito. Você não pode só tipo, eu quero que o Levi seja autista, mas eu não coloquei nenhuma característica do autismo no Levi, eu só falei que ele era e pronto. Isso é uma falsa representatividade que é feita só para ganhar dinheiro e decepciona todo mundo. É uma construção real, né? Exato. Se você não coloca isso, o seu trabalho é tão vazio que você vai parecer uma pessoa vazia e você não tá ali para escrever algo assim. Entendo quem faz isso por dinheiro, mas não é o meu caso. Não quero fazer isso por dinheiro. Quero realmente trazer essa representatividade. O dinheiro vai ser uma consequência do seu trabalho, né? Então, você já foi muito inteligente de saber observar quais os campos estavam faltando, Sem dúvida, né? Que isso é muito Isso raro hoje, uma sabedoria mesmo. É muito raro você encontrar alguma coisa que ainda não tenha sido feita. É muito difícil. Você conseguiu ser o pioneiro também no primeiro romance gay no Brasil? Exato. Então, porque você olha para os Estados Unidos, o mercado deles, eles já tinham romances de época gay. Mas aqui aqui não. E o mercado tá pedindo isso. E eu não entendo porque grandes editoras não estão focando nessa parte. Você acha que não é a questão do preconceito ainda é muito forte aqui no Brasil? Olha, ainda é muito forte, com certeza. Mas o público que está tendo, o público que movimentou as editoras no último ano durante a pandemia, foi o público LGBT e o público jovem. O público jovem que está se descobrindo, está se questionando, eu sou hétero, eu não sou, e quer descobrir junto dos personagens. Então, tá quebrando aos poucos. Você já vê a Galera Record, por exemplo. O que mais vende deles é fantasia e romance LGBT. O selo Galera, do grupo editorial Record, é o que mais vende, é o que está sustentando a editora, praticamente. É que o seu romance não é só LGBT, de época, né? Então, também. Tem esse diferencial, né? Mas eu acho que o que mais complica é porque é nacional. As editoras não voltam os olhos para o que tem aqui dentro. Mesmo a parte econômica falando, olha, o caminho está indo para cá, o pessoal está consumindo, ainda tem esse resquício de preconceito, de bloqueio? Eu acho que aí entra dessa questão de ser nacional. Não é nem mais por ser LGBT ou não. O nacional traz... O nacional que traz um empecilho. Porque quando a gente pensa num livro que já fez sucesso no exterior, é um livro que já tem o marketing pronto. Todo mundo já sabe, todo mundo já tem as expectativas prontas, já tem os reviews dos maiores jornais dos Estados Unidos ou então da Europa. E todos os olhos se voltam para lá. Tem a Feira de Frankfurt. Todos os editores daqui vão para lá para comprar os direitos dessas obras e adaptar. Para eles é muito mais fácil aplicar dinheiro em um ganho que já está certo do que trazer um autor novo, nacional, que vai sofrer o preconceito da síndrome do vira-lata do próprio brasileiro. É normal, né? O vira-lata tem o brasileiro tem isso. É que em contrapartida também uma aposta também ela pode ser mais rentável, né? Porque também, pode tem os ser. dois lados também, né? Basta as empresas terem essa cabeça, né? Exato, mas quem vai querer apostar com o aumento do papel, a falta de incentivo do governo, o público mostrando que está mais interessado no exterior? Se o nosso público não muda, por que a editora vai mudar? A editora depende do público. Por isso que eu gosto da onda do TikTok que está tendo, de valorizar mais os autores nacionais. Mas é um passinho de cada vez. E chegou a traduzir já para outra língua? Eu mesmo traduzi 2 livros meus, mas eu ainda não cheguei a lançá-los. Tenho os planos. Você traduziu? Eu traduzi 2 suspenses meus. Eu não acho que eu conseguiria traduzir sozinho romance de época, porque a linguagem Muito do inglês arcaico Sim. é complicado. É muito técnico. Eu já li Shakespeare em inglês, mas eu fiquei... Ler é uma coisa, agora escrever dessa forma não vai dar. Então, só se eu contratasse alguém já especializado nessa área. Mas meus suspenses eu penso de lançar para fora, eventualmente. Mas por enquanto eu quero focar no mercado brasileiro. Porque se eu conseguir o destaque daqui, por exemplo, o Rafael Montes, ele foi uma aposta arriscada da Companhia das Letras. E deu super certo. Ele escreveu agora a série Bom Dia Verônica, que é baseado no livro dele. Ele fez o roteiro da 2ª temporada. E o livro dele já foi traduzido, acho que para 8 países. E fez super sucesso lá fora. Quantos livros você já escreveu hoje? Eu já escrevi mais de 25 livros. Desde os 8 anos? Não. Os 10? Não. Conta Eu todos aí, não conto eles, não conto eles. Eu tiro os que tinham plágio, não posso considerar. Mas desde os 15 anos, que ali eu já comecei a escrever histórias 100% originais, desde lá até agora, que eu tô com 22, mais de 25 livros. E tem algum que tenha o seu carinho especial, assim, falar isso Tem. aqui é meu favorito? Eu acho que por tudo que movimentou e tudo que mudou da minha vida por conta desse livro foi Um Cupido Sem Coração, sem qualquer Quero dúvida. ler esse livro. Olha, você fez um Leia. muito bom já do livro, que eu acho que todo mundo vai querer ler. Com certeza. Um Cupido Sem Coração foi o livro meu que bombou no TikTok antes da sessão de autógrafo. Então, trouxe ali uma repercussão pro meu nome e eu fiquei tipo, caramba, as pessoas estão gostando mesmo. E eu sei que As Palavras Não Ditas vai ser um livro que eu vou ter carinho para sempre e que vai mudar a minha vida. Eu tenho certeza que vai acontecer alguma coisa com esse livro esse ano. Sentimento mesmo, premonição, uma premonição boa, não um filme. E eu acho que vai dar certo esses dois, bom. realmente. Uhum.
Muito bem. Júnior, vamos falar dos nossos Falar apoiadores? da nossa apoiadora, a construtora McLucer, está fazendo 30 anos de história em Jundiaí, Lu, sabia? 30 anos, 30 não? anos já. Eles foram responsáveis por vários empreendimentos aqui na cidade de sucesso. Com certeza, né? Inclusive, ajudaram no desenvolvimento do bairro Parque da Represa. Parque da Represa, que é um dos bairros mais gostosos de se viver. Eu morei lá quando era criança, é um bairro Morou arborizado. lá? Morei. Ah, Então, vários desses empreendimentos, né, eu acompanhei ali, né? Não os mais antigos, né, que também não sou tão velho assim, mas a estrutura do Parque da Represa é fantástica, mas né? você vê realmente o que era o Parque da Represa há uns anos atrás, o que é hoje. Que era o Parque da Represa Nossa. alguns anos atrás, para quem conhece é aqui da cidade, era hortas, né? Então era um brejão, ninguém queria morar ali, né? Você vê o Depois que a represa foi feita, ainda tinha aquele medo, né? Nossa, e se a represa estourar, o que vai ser das nossas casas aqui, né? E a construtora Você vê ajudou o que a... um bom empreendimento não faz, Com né? certeza, a estruturar todo um bairro, né? Que é uma referência, mas eles têm todo esse trabalho na cidade de Jundiaí, né? Então, para quem está querendo aí a casa própria, né, ou está querendo tirar o projeto do papel, pode contar com a construtora McLucer, que eles com certeza aí têm história de sobra, né, Lu? Com certeza, e não é só o empreendimento, né? É a construção de um sonho, né? O brasileiro tem o sonho da casa própria, o brasileiro quer ter o seu imóvel próprio, Já quer, tem sua casa quer ter o própria, seu Gui? cantinho. Ah, tenho, né? Com certeza. Qual livro você vai conquistar a sua casa própria? Diz As aí. palavras não ditas. Palavras não ditas, né? Então é um sonho nosso, né? Então a McLucer ajuda justamente nessa construção dos nossos sonhos. Isso aí, agradecer novamente então a McLucer. Quem quiser os contatos, né? Para quem está ali no vídeo, tem aqui na nossa telinha o QR Code, o WhatsApp, tem o site. Quem está no áudio é só digitar maclucer.com.br, encontra todas as informações. Só entrar em contato que você será muito bem atendido. E eu vou esperar vocês me darem o tour pelo Jundiaí, hein? Vamos, Quer com conhecer a certeza. cidade? Tá tendo a Preciso. festa da uva agora. Festa da Então, uva. eu pensei, a gente tava vindo, eu tava lá, Circuito das Frutas. É. Diferente. Tem o bloco Chupa Que é de Uva, que é super famoso aqui em Jundiaí. Tem. Nunca ouviu falar? Não. É. A gente espera que seja um dos entrevistados aqui, né? Com Ah, que certeza. legal. Jundiaí tem bastante coisas a respeito de cultura, né? A festa da uva é uma delas, é a cidade da uva, né? Então a festa traz esse patrimônio. Tem o patrimônio natural, que é a Serra do Japi também, que é fantástico. Tem a Rota do Legal. Vinho, a Rota das Frutas. Rota do Vinho eu já ouvi falar da Isso, e tem muita várias gente que vem de vinícolas São aqui. Paulo, né? Tem o trem turístico, né? Ele vem até aqui a estação, depois pega Próxima umas vez vans, você vem de os trem que ônibus não e pega o trânsito de Faz São toda- Paulo, tá bom? faz toda a Exato. Rota da uva, a Rota dos vinhos, tem os restaurantes italianos. Não, vou chamar A empreendedor. culinária pra italiana é corrigir fantástica, né? E aí você já compra uma casinha aqui, ó, vem morar aqui também. Ô Gui, deixa eu fazer uma pergunta sobre os personagens que você escreve no livro. Qual, assim, tem mais a sua cara, a sua marca? Esse aqui é meio Gui Ribeiro, sabe? Acho que todos têm um pouquinho dele, né? Todos. Ou algo que você almeja, né? Por exemplo, esse personagem eu escrevi porque é como eu gostaria de ser, mas eu não sou. Entendi. Eu tento não me espelhar para os personagens, porque eu quero que eles tenham as personalidades próprias. Senão é o Gui Ribeiro escolhendo o que vai fazer naquela decisão e eu não posso ter isso, tem que ser o personagem. Todos eles têm, sim, um pouco de mim, mas se eu parar para pensar do lado mais racional, sarcástico, grosso e... É difícil acreditar com a minha carinha, né? Mas eu sou grosso, assim. E com certeza vai ser a detetive Harley Cleanwater, que é a minha detetive dos suspenses da série Harley Cleanwater. Foi um livro que eu lancei também na Bienal desse ano. Esgotou também, graças a Deus. Olha só. O segundo sai esse ano, inclusive, procurem, tá? Na editora Sina. Mas ela, eu acabo me identificando por esse lado racional. Do lado mais romântico, eu acho que todos os personagens dos meus romances, todos aqueles que realmente acreditam que não importa o quanto você já se quebrou, se você conseguir um jeito de se remontar de novo, você pode tentar mais uma vez. Todos os livros têm a pegada romântica? Dos romances de época, sim. Então você se considera uma pessoa romântica? Muito, 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 muito. Já tem o mozão, a crush. Ah, eu tô há 22 anos solteiro. É novo ainda, né, Lu? Sim. Ah, mas 22 anos solteiro, não namorou nenhuma vez? Muito novo. Faz parte. Não, mas é que eu considero assim, eu sou uma pessoa muito fácil de se apaixonar por alguém, mas muito difícil de amar alguém. E eu sei que eu não vou namorar ninguém se eu não te amar, porque eu não vou te ver no meu futuro. E eu vou pensar, por que eu vou perder meu tempo e o seu aqui pra algo que não vai dar em nada? Você tem um É. lado racional bem forte, né? Tem. Bom, é o que falta Apaixonado. nas pessoas um Sim, pouco. tá apaixonado pelos livros. Né? Exato. É, apaixonado casado pelos Casado com os vida. livros. Exato, casei com os livros. E é uma coisa que às vezes eu fico pensando, que já me perguntaram uma vez, como que você consegue escrever romances assim, que deixam o coração tão quentinho, faz a gente torcer por eles, se você nunca namorou ninguém? E eu fico tipo, às vezes eu acho que eu vim pra essa vida com tantos amores dentro de mim pra contar, que eu quero que vocês vivam esses amores, mesmo que eu não esteja vivendo eles. E eu acho que isso funciona. Indo em direção disso que você falou, como que funciona o processo criativo, né? Que nem você falou, para Ih, escrever. é louco. Porque assim, você escreve diversos gêneros diferentes, desde época, romance, suspense, terror. Quando que você para escrever? Não, agora eu vou escrever um romance
LGBT de época. Ou não, agora é mais suspense. Como funciona isso? Porque você tem que estar envolvido com aquela história, né? Tem um ritualzinho? Então, Como acho que funciona? Não? Não? Acho que não funciona. Tipo assim, tô lá de boa assim, vai. De repente surge a ideia pro livro. Não é igual foi. a J.K. Rowling que... Não. É Abençoada. algo espontâneo que vem. É muito espontâneo. As aquele palavras insight são ditas, começa. eu tive a ideia em 2019, escrevi no Wattpad, mas essa ideia surgiu assim de madrugada. Eu acordei do nada com essa ideia, peguei o celular, escrevi 2 capítulos, a sinopse já tinha todo o enredo pronto e escrevi. Quando eu acabei em 2019, eu não achava que a história tinha atingido o que eu queria. A história tinha 200 páginas e eu fiquei pensando, não tá como deveria ser, mas é isso que eu consigo fazer agora. Um dia eu vou escrever melhor e vou voltar para cá. E foi o que eu voltei ano passado e funcionou. O livro agora tem 509 páginas. Caramba, cresceu bastante. Então. Muito. E acabou sendo dividido em 2. Então, achei que eu aproveitei melhor. Mas como eu decido, tipo, vou escrever um romance agora ou um suspense? Romance, eu consigo escrever um atrás do outro. Suspense e terror, não. Porque exige muito da minha cabeça. Suspense e terror, eu fico pensando só coisa ruim, atraio todas as energias piores E possíveis. esse pensamento ele vem como? De novo, é espontâneo ou você força a ver ou ler coisas nesse sentido? Sempre espontâneo. Espontâneo, sempre. Assim, se eu acabei de escrever um romance, vai ter uma parte minha que vai falar, você não quer tentar um suspense? Mas se algum outro romance surgir na minha cabeça, eu Você posso deixa acabar de indo, lado. posso ir direto para ele. Se não surgir e vir a ideia do suspense, eu vou escrever o suspense. O livro que eu tô escrevendo atualmente é o último da Harley Cleanwater. Tá exigindo pra caramba de mim, meu Deus do céu. E Porque... é um suspense mais pra linha de serial killer? Sim. Ou tem um mistério? Serial Como que é? killer. Adoro serial killer. Serial killer. Fala um seriado bom de serial killer que eu tô procurando. Tô órfão de seriado de serial Faz killer. tempo que eu não assisto. Então, faz tempo mesmo. Não fazem um bom, né? É, tipo, Eu adoro um serial ou fazem muito slasher, ou fazem... não gosto. aí eu acho que já Daquele você tem exagerou. pensar. O do Jeff Dahmer foi maravilhoso, né? Nossa, Jeff Dahmer foi pesadíssimo, mas foi muito bom. Foi pesado. Eu gosto muito de uma série, How to Get Away with Murder. É maravilhoso. Nossa, me inspira Maravilhosa, demais, das reviravoltas, dos plot twists. Tem que ter o twist, né? Exato, Tem se que você ter a não tem, reviravolta. muito, mas atrai muita coisa ruim, e aí eu fico muito pesado. Teve uma vez, eu escrevi Passado Perverso, é um livro dessa série da detetive. Foi o livro mais pesado que eu já escrevi, porque envolve assassinato de crianças, pedofilia, abuso de poder na igreja, um monte de coisa pesada. E eu fiquei 6 meses escrevendo esse livro. Quando eu acabei, eu tava exausto. Meu Deus do céu, horrível. Às vezes nem pelo físico, né? Mas realmente pelo psicológico. Né? Exato. E aí eu escrevi um romance de época em 1 mês que me ajudou maravilhosamente. Equilibrou de novo. Então, voltou. o desenvolvimento que você tem para cada livro, tipo, independe. Por exemplo, tem um livro que pode demorar 1 ano escrevendo, 1 mês. Como que varia isso? Minha média é 1 livro a cada 2 meses. Rápido. Então você consegue fazer. Terror, 2 meses, tranquilo. Suspense de detetive, Aí de serial killer, como todas as peças têm que se encaixar, não pode ter nenhum furo, nem nada, demora. Aí de 4 a 6 meses. Por isso que eu quero acabar logo a série da detetive, para não ter mais Mas pendência. é interessante ele contar isso, né? Porque ele vivencia a história, né? Então, por mais que tenha essas consequências negativas, né? Ele se aprofunda completamente na obra dele. Teve um capítulo da detetive que eu não tava conseguindo escrever de jeito nenhum, era muito pesado, não tava dando. E essa detetive é muito viciada em vodka, né? Ela toma Grey Goose a rodo, parece água. Baseado em você ou não? Não. Pelo jeito, alguém começou a tomar vodka. Não, então, foi. Aí, pra escrever esse capítulo, eu precisava entrar na cabeça dela, porque Que eu não tava legal. conseguindo. Eu falei, vou escrever tomando vodka. Fui tomando, fui escrevendo e acabei o capítulo. Mas foi o único que eu fiz. Senão, pelo amor de Deus, o Alcoólicos Anônimos vai me ver daqui a pouco. Num caso extremo, por exemplo, isso já desenvolveu alguma patologia? Algum transtorno de ansiedade, não falo assim, uma crise de pânico, algo de você ter medo de sair na rua? Psicopatia? Já matou alguém? Espero que não, né? Não, o pessoal fala. Mas eu falo nesse sentido, assim, de você sair na rua e tá tão envolvido com aquela história, por exemplo, de assassinato, ou coisa assim, você fica meio alerta, aquilo te atrapalhar. Alerta sempre foi. Mas nunca chegou num nível patológico. Exato, não. Estou sempre olhando ao meu arredor, saí com as minhas amigas ontem, eu acho que a gente tava no cinema, tinham 3 pessoas atrás da gente e não saíam. Tipo, a gente seguia num ritmo. Não, já fico também. O mesmo ritmo. A gente parou numa loja, elas pararam na loja de trás. E minhas amigas nem aí vêm. Eu, tipo, tava seguindo a gente por quê? E aí eu falei, vamos parar aqui no banheiro rapidinho. Aí eles passaram, ela, por que você parou? Eu falei, o povo tá seguindo ela. Você percebeu o povo seguindo a gente? Eu falei, isso vocês não. Mas coisa de São Paulo. Mas nunca nenhuma patologia ainda. Espero que não aconteça. Mas de romance, por exemplo, escrevendo O Cupido Sem Coração. O Eric é o Cupido e ele tem cheirinho de rosas. E ele é apaixonado por amêndoas caramelizadas. Então eu escrevia comendo amêndoa caramelizada. Ruim pra diabetes, bom pro livro. Mas mais tranquilo do que vodka, né? Sem dúvida. Mas vodka foi uma vez só, tá maneirado. Como você considera que vai ser, assim, a sua realização como autor? Tipo, falar, porra, eu cheguei lá.
Um best-seller? O que vai ser? Best-seller é a primeira meta, com certeza. Best-seller no Brasil, se eu não me engano, é considerado a partir da venda de 50 mil exemplares. É a primeira meta. Mas eu acho que a minha realização vai ser ganhar um prêmio. Não necessariamente o prêmio Jabuti. Adoraria, óbvio. Vou receber com todo o carinho. Mas um prêmio que realmente tenha um júri que leu a obra e falou, não, esse aqui foi o melhor livro de todos. Porque tem muitas premiações que é votação aberta ao público, então ganha quem tem a maior fanbase, não a qualidade do seu livro. Não é uma avaliação literária da obra. Exato. Tem outros concursos que você mesmo pode ficar votando em você quantas vezes você quiser. Acho que isso não vale a pena. Tem concurso que você tem que pagar para depois ganhar o prêmio. Eu fiquei tipo, eu tô comprando o prêmio. Não, eu quero os de verdade. Eu quero ver um People's Choice Awards ali bonitinho para mim. Ou então, eu gostaria de ganhar um prêmio o prêmio da Jane Austen que tem na Europa lá também. Seria maravilhoso. Um dia. Distante, mas dia. Mas já escreveu um monte de livro, uma hora vai chegar. Exato. E você ainda consegue enxergar, assim, temas de livros que não existem, né, Sim. Lu? Então, a chance de dar muito certo é grande. Mas vamos pensar no menino de 8 anos. Ele imaginava que ia chegar até onde ele chegou? Sim. Então, já tá imaginando para chegar lá, então. Desde sempre. Se o menino de 8 anos chegou até aqui, o de agora vai chegar lá na frente também. Ah, com certeza. E eu vou fazer de tudo que eu puder. E você teve pra o apoio isso. da sua família, né? Você comentou. Isso é muito Tive. importante, né? Pra quem vai perseguir um sonho e tudo Nossa, mais. sem dúvida. Eu não estaria nem na metade de onde eu cheguei sem eles. Eles me trouxeram aqui hoje. Então, mãe, pai, amo vocês. Muito obrigado por todo o apoio. Mas é verdade, sem eles, assim, eles pagaram o meu primeiro livro. Eles estavam ali sempre que eu pensava, às vezes... Nossa, continuar escrevendo esse livro não vai dar certo. Minha mãe apareceu e falou, vai sim, porque eu quero saber se o fulano vai morrer ou não. Eu tô lendo. Sempre estavam ali lendo, apoiando, acreditando. Minha irmã odeia ler. Escrevi um livro pra ela, dediquei a ela, ela leu. Demorou 2 anos pra ler, mas leu. Então eu fiquei feliz. E eu acho que é isso. Se você não tem o apoio da sua família, é mais difícil. Mas eu acho muito legal que você pode escolher a sua família também. Então, se a sua família biológica não te apoia, encontra uma outra. Encontra os seus amigos. Eles Seus podem ser amigos sua te família. apoiam totalmente. Exato. Fica de olho nos amigos. Alguns só querem você no sucesso. Mas você vai lembrar de quem tava com você na jornada. É isso aí, tem que se separar, né? Não adianta os amigos depois da fama, né? Nossa, isso aí qualquer um vai vir. Eu explodi no TikTok da Bienal. Quanta gente veio falar comigo? Nossa, eu te vi no TikTok aí, você quer sair? Eu, não. Te chamei pra sair antes, você quer sair agora por quê? E não dá. Eu não sirvo pra ser segunda opção de ninguém. Então, se eu te chamei a primeira vez e você não quis, é isso. Beijo, não me liga. Exato. E no seu... Pode imaginar. Não, eu ia falar no seu caminho, né, que nem você falou. Teve várias conquistas aí, mas todo caminho, principalmente independente, não é fácil. Não. Quais frustrações você teve? Quais dificuldades que você teve? Teve algum momento que você chegou e pensou, vou desistir disso aqui, não quero mais? Desistir, não. Porque a única hora que eu me sinto mal é quando eu não estou escrevendo. Se eu não estou escrevendo alguma coisa, eu me sinto muito mal. Porque eu sei que eu tenho tanta coisa dentro de mim pra escrever. É a forma de você se expressar. Exato. E eu fico pensando, essas histórias estão dentro de mim. Se eu não contar elas, quem que vai contar? Porque eu acho uma coisa muito legal. Se você é autor independente ou um autor que quer começar e não sabe por onde, só senta e escreve. Porque ninguém nunca vai escrever da mesma forma que você. Eu ia falar pra você deixar um conselho pra quem... Já deu, tá lá, já falou. Roubou minha pergunta. Faz de novo, mano. Faz de novo, vai lá. Qual conselho você dá para os aspirantes à escritora? Vamos lá. Estejam preparados para ouvir mais não do que sim. Porque o não é o mais fácil. E o não você já tem. Então bota a cara a tapa, você já tem o não mesmo. O que pode acontecer de ruim? Você ouviu o não que você já tem. O sim vai ser o mais difícil. E isso é o mais frustrante. Porque às vezes você está dando o seu melhor, mas para o mercado nacional, você não precisa só dar o seu melhor. Você precisa de uma dose de sorte e você precisa de alguém que vai acreditar que aquele é o seu melhor. Porque tem gente que pode ler e falar, mas não achei que tá tão bom. Se você já deu o seu melhor e a pessoa ali ainda tá achando que não é comercial, não é o que estão procurando, investe em você mesmo. Ler mais livros daquele gênero, procura o que tá comercial. Outra dica, você não pediu, mas vai ser outra dica. Então vamos fazer o corte de novo. Vai lá, Júnior. Daqui a pouco a gente vai começar a vender cursos de como escrever, né? Acho que fica mais rentável pra Faça a gente. pergunta pra ficar bem. Faça a pergunta. Qual que foi a pergunta? O corte. Não, A dica dele? da dica, faça a pergunta da dica. Qual dica você dá pra quem tá começando agora, é isso? Basicamente. É. Nem sempre o que você quer escrever é o que vai vender. E você tem que saber se você está escrevendo só como um hobby ou se você quer levar isso como uma profissão. Porque às vezes você vai ter que escrever o que você não quer para depois você poder escrever o que você quer. Então essa é uma coisa importante de você saber. Porque tem muita gente frustrada no Wattpad. Vocês sabem o que é o Wattpad? Eu não sei. Não, pode falar pra gente, por favor. O Wattpad é uma plataforma de autopublicação gratuita. Qualquer pessoa pode publicar lá o livro e qualquer pessoa pode ler.
Só que lá tem muita fanfic. Não que fanfics sejam ruins. Eu já vi muita fanfic que se tornou um livro bom depois. Não que After seja um livro bom, mas foi uma fanfic que explodiu no Wattpad, super tóxica, relacionamentos abusivos, mas fez muito sucesso. Então, você pode atrair a atenção do pessoal lá. Ganhou filme, ganhou um monte de coisa. E era uma fanfic do Harry Styles. Só que, nem tudo que você fizer vai vender. E se você tá lá, achando que você vai colocar seu livro na Amazon, que tá cheio de erro de português, só tem ídolo de K-pop, encontrando uma menina num Starbucks, que caiu e ela era diferentona só porque ela usava óculos, não vai acontecer. Porque o público da Amazon é um público que está pagando para ler uma história que você disponibilizou de graça e que talvez por isso tenha feito sucesso. Tem que saber dividir o mercado e o que é o seu hobby. Mas eu achei que é muito interessante, não só para escritura, né? Mas para qualquer coisa, né, Lu? Por exemplo, até mesmo a gente aqui no podcast. A gente tem que falar de coisas que o pessoal queira ouvir. Não adianta só falar do que a gente tem gosto, né? Vocês queriam me ouvir? Espero que sim, porque se vocês não quiserem, Eu não vão tô me chamar adorando. nunca mais. Não, eu tô adorando ouvir ele. Tá brilhando, Tô de aqui, bola. menino, tá brilhando. Ó. Vai vender vários livros depois? Tá? Amém. Continue assim. Qual que é a sua marca, Gui? Em que sentido? Por exemplo, uma pessoa que tá lendo seu livro sabe que é seu livro. Ah, Tem tá bom. alguma identificação, assim, alguma forma da Tenho. escrita? Qual que é o seu... Tenho. E Sua- as sua pessoas marca. falam que é muito engraçado isso, que eu transito muito bem entre os gêneros literários, mas elas sabem que é meu livro por conta da maneira que eu descrevo as coisas. Porque eu sempre quero descrever o ambiente e os personagens e o que eles estão sentindo, tudo junto. Porque eu acho que se você coloca uma descrição no livro, falando, essa cadeira aí é cinza e ele tava de blusa branca. Que desinteressante, né? Eu gosto de acrescentar por que o personagem escolheu aquele tom, ou por que ele estava naquela determinada cadeira, por que aconteceu o que você está lendo. Porque se você só lê a descrição de um ambiente, você pode até imaginar, e pode ser muito legal, né? Mas não vai ser tão marcante. Talvez canse. Talvez a pessoa leia 3 parágrafos descrevendo esse estúdio, e ela chega e fala, tipo, pra que ele está descrevendo isso? Ele falava que era um estúdio, eu podia imaginar. Sim. Isso Tem vai gente muito de encontro com a construção que você faz para os próprios personagens. Sim. Né? Então, acho que a obra vai nesse formatinho aí, né? Sim, e eu já aviso as pessoas, se você não gosta de descrição, não vem ler meu livro. Não leia, tem gente que não serve para descrição. Né? Então, tem gente que prefere, Mas tem né, público menos pra tudo, detalhe né? pra poder ficar no imaginário, né? Exato. E tem gente que não consegue imaginar. Vocês Exatamente. Vocês sabiam que tem Sim. gente que lê e só vê letra? Sim. Eu falo por mim, Gui, eu sou terapeuta e às vezes alguns tipos de técnicas e ferramentas requerem a imaginação. Uhum. E as pessoas falam, eu não consigo imaginar. Eu acho isso Então tão precisa curioso. ir para um caminho alternativo, mas é o método de funcionamento da mente da pessoa. Tem gente que imagina colorido, tem gente que imagina em preto e branco, Eu fico- tem acho gente muito que louco. não imagina. Então, Tem gente que não tem a voz na variações. cabeça. Tem gente que não tem a voz na Meu cabeça. Deus, eu acho isso incrível. Muito doido, mas incrível. É, a nossa mente é, né? Eu gosto muito da mente. No caso da detetive Harley Cleanwater, Medo Sublime, é um serial killer. Atenção, spoilers. 3, 2, 1, se vocês não querem ouvir, tá bom? Não vou... Mas é... eu quero ler depois. Eu adoro spoiler. E conta. o serial killer, ele tem transtorno múltiplo de personalidade. E eu tive que procurar muito a respeito disso para conseguir encaixar. Isso é um naquele tema que me livro. encanta. Fantástico, fantástico. Eu acho incrível. Transtorno de Personalidade? Fantástico. E Tem estudos, só te interrompendo um pouquinho, que a pessoa em uma personalidade, ela tem determinada doença. sim, Quando ela está na outra Ô, personalidade, ela não tem aquela doença. exato. Para ver o nível da mente humana. Isso é fantástico. Exato. Né? Tanto que a abordagem, Sofrido para quem tem, mas Demais. fantástico no funcionamento da mente. a né? abordagem do filme Fragmentado. Fragmentado. É incrível. Fragmentados é isso, né? Tratar isso. Tudo bem que levou ao completamente. extremo, mas eu achei mas incrível. tem que ir pro fantástico, né? É, Senão acaba Mas frio, isso né? acontece com pessoas aqui no dia a dia. Que às vezes não Sim. sabe que tem Tipo esse eu, né, diagnóstico. Lu? Exa- Será? Eu vou dar... Licença, gente, eu vou me retirar antes que aconteça algo. Mas aí ele tem esse transtorno e no último livro que eu estou escrevendo agora, eu procurei sobre um centro de reabilitação para as pessoas com transtorno dissociativo e estou estudando sobre isso da maneira que os britânicos estão... Mas olha que É, bacana, o quanto você não tá aprendendo, Não, é né? Com os fantástico. livros que você Sim. escreve, autismo, agora transtorno Sabe o de que eu gosto de personalidade. fazer para você realmente transitar pelo livro quando eu escrevo? Que as pessoas falam, nossa, eu viajei com o seu livro, eu me senti lá. Eu, que bom, porque sabe o que eu fiquei fazendo por 1 hora? Olhando o Google Maps. Eu Ai, me que coloco, legal. eu me coloco Nossa. no endereço que eu quero pro Que personagem bacana. e vou andando pela rua para saber o que ele vê, onde ele tá, como que... Você tem um processo vivencial muito Exato. profundo, né? Em um dos livros, o meu primeiro romance de época se chama Antes que a Maré Baixe. E eu escrevi ele por uma ideia que eu tive no intercâmbio que eu fiz para a Inglaterra. Eu fui para o sul da Inglaterra, em Eastbourne, que curiosamente é próximo a Brighton, eu descobri depois. E a história se passa em Eastbourne, de 1715, na época de ouro da pirataria, porque eu estava na praia andando com o pessoal. Eu olhei para
a praia de lá é toda cheia de pedrinhas, né? O mar super gelado, mas todo cheio de pedrinhas. E eles tinham uma espécie de forte que vinha dividindo vários segmentos da areia, só que eram enormes, não era para pessoa aquilo. Então, se você quisesse passar, você tinha que contornar e ir pro outro. Aí eu perguntei pra minha host mother, tipo, o que são, né? Por quê? Aí ela falou, é porque antigamente aqui era um porto, aqui atracavam muitos barcos e fazia as coisas. Eu, vou fazer um livro sobre piratas. E foi. Olha que Foi da interessante. inspiração que você tava na praia, Foi. veio a ideia e tudo. Foi. E aí eu descrevi vários cenários que eu vi lá, só que antigamente, procurando sobre. Foi bem legal. Inventar um Google Maps de antigamente, ó, Google, me patrocina. É um processo criativo, talvez para quem está acompanhando aqui, fala, poxa, que legal, né? Mas para você, por mais que tenha um lado bacana, você também falou que tem um lado que não é legal, né? Porque é Nossa. profundo isso, é E muito cansa. profundo. E cansa. Você perguntou do que mais frustra. O que mais frustra é ver a pessoa olhando pro seu trabalho e falando que não vale o preço que você está cobrando. Isso em Que, tudo, né? eu acho um absurdo os livros de autores nacionais na Amazon custarem R$ 1,99. Eu me recuso a colocar um livro meu em R$ 1,99, mesmo que isso faça ele subir no ranking de mais vendidos, porque o meu trabalho não vale isso. Só a capa que eu fiz, ou então a revisão que eu tive que pagar. Só esse processo vivencial que você Também. falou, meu, isso O pessoal tem preço. acha que é só sentar lá e escrever 25 capítulos num dia só. Com certeza. Tudo bem, eu escrevo rápido, mas até aí eu tive toda a pesquisa, todo esse trabalho. Você sempre teve a facilidade na escrita? Você fez algum curso? Se especializou em algo? Meu sonho era fazer um curso que saísse com um certificado e falasse, você é escritor agora. Porque nos Estados Unidos, na Europa, eles têm o curso de escrita criativa de grandes universidades. Eles têm até com especialização em Shakespeare e você faz toda uma tese sobre ele. A M.L. Rio é a minha autora favorita internacional atualmente. Ela escreveu Como Se Fôssemos Vilões, da editora Nasce. Inclusive, estou fazendo propaganda de graça. Vocês me mandem mais livros. Mas eu li, eu importei de fora porque não tinha ainda. E é impecável. Você vê todos os anos que ela passou estudando para fazer um livro daquele tipo ali. Maravilhoso. E aqui a gente não tem. Eu procurei antes, quando eu estava no ensino médio, eu queria ver o que tinha lá mais próximo disso. Eu encontrei uma pós-graduação de escrita criativa na Universidade do Rio de Janeiro, que, se não me engano, foi o Gregório do Vivier que criou. Mas só uma pós, eu queria um... Vamos bolar um curso. É, então, exato. Fala, a gente vende aqui, ó. Mais uma necessidade do mercado. Exato. né? Exato. Exatamente. Eu fico Ó, impressionado. você tá enxergando a que não tem. oportunidade, vamos fazer alguma coisa. Assim, a faculdade não, mas no Brasil tem algo que regulamenta cursos livres. E isso é algo Tem. que você poderia fazer. Tem. Já que você Existem tem essa expertise prática, né? Você Uhum. poderia dar um curso livre É nesse que eu acho que sentido. eu ensino muito mal. Eu acho que eu não Imagina, tenho eu didática. duvido que Eu você tô ensina- encantado de ouvir ele aqui, Eu né? duvido que você ensina mal. Não, você Mas só isso é um dele contar aqui bate-papo. pra mim já é uma aula, Isso é né? um bate-papo, não tô ensinando vocês. Mas ensinar é um bate-papo. Mas com 2 ou 3 pessoas que te ajudem a organizar as Tem que ideias, ser eu Ah, acho que aí, fantástico, quem é sabe. fantástico. E eu tenho uma amiga, a R. Cristine, ela também é autora, e eu devo muito a ela. Ela que me ajudou a começar no ramo aí, independente nos livros, ela me ensinou muita coisa. E ela, eu acho que também devia fazer algo assim, porque ela tem um público gigantesco, e eu não entendo como nenhuma editora também se voltou pra ela, olhou pra ela e falou, Renata, vamos. Não faz sentido, mas aí entra... vira-lata de novo dentro de todo mundo, investimento que tem que fazer. Seja pioneiro, Gui. Olha lá. Mais uma coisa. Vamos já fez criar várias minha coisas editora. pioneiras, Só mais Pioneiro, uma. pô. Aos 22 anos, virei o Então. CEO da minha empresa. Por que não? Adoraria, mas, nossa, difícil. Mais pra frente, quem sabe, né? Eu tenho a ideia de poder fazer pelos outros o que muitas pessoas já fizeram por mim. Então, quando eu conseguir entrar numa grande editora, eu espero conseguir abrir portas para outras pessoas que eu acredito muito já. Mas daí tem que ensinar. É. Tem que Não, ensinar. porque esse tem trabalho- que usar o seu forte daí pra capacitar as outras pessoas e ajudar realmente. Porque esse trabalho independente, né, principalmente a sua história, você sabe como foi até É. chegar aqui, todos os desafios que você Uhum. teve, e com certeza alguém do outro lado que está acompanhando a gente, talvez agora está ouvindo, está assistindo, está falando, cara, eu também quero fazer isso. Quero Como é que eu comprar o começo? curso do Gui Ribeiro. Como é que eu faço? Não falo nem do curso, mas te ouvir mesmo, né? Eu aqui aprendi pra caramba e tô aprendendo com você. Imagina quantas pessoas vendo a sua história e falam, cara, eu quero fazer isso que ele fez. Eu fico feliz. Eu fiquei muito emocionado na minha primeira Bienal do Rio de Janeiro. Foi em 2019 quando eu fui lançar o primeiro livro. E eu tava na minha sessão de autógrafo. Eu ainda era desconhecido em 2019. Ninguém sabia quem era aquele garoto que tava sentado ali. A Luana Lazari estava do meu lado, autografando, assim, filas quilométricas. Luana, te amo também, maravilhosa. E eu lá, assim, beleza. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, não sei se é de leão, de escorpião, sei lá, que as pessoas querem dizer, mas desde sempre que é, eu não vou me deixar abalar por algo que eu quero. Se eu quero isso, eu vou atrás disso. Então, como as pessoas não me conheciam, eu comecei a me apresentar para elas. As pessoas entravam no stand, eu chegava e falava, oi, tudo bem? O que você gosta de ler?
Aí eles falavam, eu adoro romance. Aí eu, pode ser de época? Ela, gosto. Eu, e com piratas? Ela, nossa, com certeza. Eu, então vem conhecer meu livro. E eu vendi muitos livros, assim, na minha primeira Bienal. Isso é outro dom seu. Isso Você é é um um dom marqueteiro natural. puro. Você é um vendedor nato, não é? Mas é verdade, Claro que é. conversar com alguém demanda puxar assunto. Se você Sim. pegar a grande estrela da TV brasileira, o Silvio Santos, até hoje no auditório ele fala de onde é que você vem, Exato. quantos anos você tem, se é casado, o que você gosta, que muda e tal. E isso gera um assunto, e aí você Exato. se apresenta. Mais uma dica pra você que tá começando. Vai lá, gente. vamos fazer o corte, hein? Dica com Gui Ribeiro, vai lá. Não se escondam atrás dos seus livros. As pessoas gostam de ver quem tá atrás da história que ela gostou. Se você não se vende junto da história, a pessoa pode até esquecer ela depois. Eles querem saber o lado humano, eles querem te ver, eles querem torcer por você. E eu amo esse carinho. E na Bienal de 2019, eu estava autografando lá um livro que eu tinha conseguido vender por essa mulher que eu convenci. E um menininho tinha parado uma excursão de escola, acho que não devia ter nem uns 8 anos, 10 anos ali o pessoal. E o menininho, ele tava olhando para mim assim, fixo. E aí ele perguntou para a professora, ele que escreveu aquele livro? Aí ela falou, foi. E aí ele falou, puxa, um dia eu vou escrever o meu também. Olha que Tá coisa vendo? gostosa de ouvir. Dá Meu até arrepio Deus ainda. do Mas céu. é isso, Gui, tá vendo? Isso toca as pessoas, porque Aquilo me você com 8 marcou. anos, talvez esse menino que viu ali o livro e viu o cara que escreveu o livro, eu falei, eu quero fazer isso. Isso Me marcou dinheiro nenhum no demais. mundo paga, não é? Não. Essa é a Não melhor paga. coisa. O Jamais. reconhecimento é... E de forma espontânea. Cereja né? do Espontâneo, exato. Não fui eu que criança. paguei o menino para chegar lá, porque, olha, o mercado literário... Mais uma dica. Mas não é só o mercado literário, é todos, né? Porque, nossa, o Infelizmente. mercado em si é muito traiçoeiro. Sim. Tem tanto esquema da Amazon de autores que podiam estar usando o patamar que eles chegaram para ajudar outras pessoas a chegarem, e ao invés disso eles fazem esquemas para você não chegar, de má avaliação, de tipo pagar leitores para ir lá criticar o seu livro porque aí ele não sobe no ranking. Sim. É horrível, é horrível. E você vê algo assim, se prendam as boas memórias. É o que importa, porque a pessoa ruim vai ter sempre. Sempre. Com certeza. Qual autor ou autora que você tietaria? Uh! Você visse assim, eu preciso tirar uma foto, quero um autógrafo. Nacional ou internacional? O que você quiser. Os dois. Ih, Até que já morreu. Nossa, Jane Austen, Vai lá no com Além, certeza. pede uma Faz a tipografia. listinha pra Jane nós. Austen, venha, vamos bater um papo. Eu não vou ser macho top chato pra te entediar. Eu vou querer te ouvir, tá bom? Mary Shelley, adoraria conhecer. Mary Shelley, autora de Frankenstein. E eu adoraria conhecer também o autor de... esqueci o nome dele, caramba. Ele escreveu o Retrato de Dorian Gray. Oscar Wilde. Adoraria conhecer o Oscar Wilde. De pessoas vivas, né? Teve algum que você já conheceu? É morto, não. Mas... Não. Morto que bom, né? não Não, a sei, gente vai Temos abre o Chico Xavier aqui A gente agora. faz Senão a uma gente pessoa- abre agora a sessão sobrenatural. É, Aceito. Tudo pega a palha Ouija. branca. Não, mas pessoalmente que eu já conheci, eu conheci... esqueci o nome dele. Ele escreveu Serpentário. Eu conheci ele na Bienal esse ano, foi muito legal. Já conheci o Pedro Ruas, ele escreveu Enquanto Eu Não Te Encontro, super sucesso do TikTok, uma pessoa super gentil, doce. A Luana Lazares, eu queria muito conhecê-la e eu tive a oportunidade de lançar meu livro junto do dela na Bienal 2019. Mas pessoas que eu nunca conheci que eu quero. Vinícius Grossos, sou apaixonado, ele escreveu meu livro nacional favorito, ele escreveu Feitos de Sol. Inclusive eu vou no lançamento dele dia 21 lá na Paulista. Preciso conhecer esse cara porque ele parece incrível. Internacional, M.L. Rio, sem dúvida alguma. Gostaria de conhecer a J.K. Rowling, apesar de todas as falas terríveis dela. Eu gostaria de conhecer a pessoa que criou um universo fantástico e mágico. Criou um que- universo paralelo, Maravilhoso. né? Exato. Maravilhoso. Tenho certeza que existe. dúvida. É, É só a espero- gente acessar uma dimensão aí que a gente entra. Só Exato. colocar aqui do Serpentário, é Felipe Castilho? Isso, Felipe Castilho. O Google Incrível. me ajudou aqui. Incrível, Felipe Castilho foi sensacional. E ele foi um autor nacional que chegou numa empresa enorme. Ele entrou na Intrínseca. A Intrínseca é uma editora foda, incrível. Meu sonho e meta é um dia estar na Intrínseca, junto da editora Record e da Companhia das Letras. Eu quero Vamos ter lá, um gênero em Intrínseca. cada Quando livro. você chegar lá, a gente chama novamente para dar Temos uma que pedir o apoio Nossa, eu intrínseca, vou voltar o nosso esse Gui ano? Ribeiro aqui, intrínseca. entrevista. Depende de você. Não, depende deles agora. Eu já fiz o que eu podia, agora depende deles. Ô Gui, indica aí uns 3 livros, vai, pro pessoal que você fala assim, as pessoas têm que ler esse livro. Vocês têm que ler. Tirando os seus, tá? Sim. Sem marketing agora. Tá bom, tá bom. Vocês têm que ler Feitos de Sol. Têm que ler Como Se Fôssemos Vilões. E vocês têm que ler, ao menos uma vez na vida, ou Orgulho e Preconceito, ou O Retrato de Dorian Gray. Como assim?
Você leu algum desses? Não lê. Ah, que bom, eu não tô sozinho, então. Que bom. Vai entrar na listinha depois Obrigado. de hoje. Depois de hoje. Orgulho e Preconceito é impecável, incrível. Todas as críticas sociais que ela colocou no enredo que te faz querer ler mais. E aí, se você para pra pensar, é só uma história de pessoas visitando outras pessoas. Mas é muito bom a fofoca que rola solta lá, incrível. E quem não gosta de uma fofoca? E você tem um sonho de ver o seu livro nas telonas, assim? Ah, para. Adaptados? Quem não Adaptado? tem? Se possível, Você adaptado como por mim. principal, ator principal? Não, eu adoraria fazer um cameo tipo a Stephanie Meyer de Crepúsculo, que ela aparece em quase todos os filmes, só que ninguém percebe. Eu acho incrível. Tipo Stan Lee na Marvel Sim, também, sim, adoraria. sim. A gente pode juntar. Eu sou o easter pontinhos egg. aqui, hein? Turma do estúdio aqui trabalha com filme também. Nossa, Ó a adoraria. propaganda já. Vamos também. falar com o pessoal aqui do estúdio aqui, eu já junto vocês aí, ó. Adoraria. E eu tenho muitos amigos do teatro e do audiovisual que eles comentam às vezes, e eu gosto muito dessa ideia de eu roteirizar algo já meu. Posso ter a ajuda de mais alguém, É porque com mantém a certeza. sua identidade, né? Exato. Foi o que aconteceu com a autora do Harry Potter, né? Ela participou de todo o processo Mas tem criativo. que ser, né? Senão Exato. perde. Porque já perde muita adaptação, já perde muita Sem coisa, né? dúvida. Imagina se o autor não tá junto. Aí, Mas é por isso que ficou ruim Animais Fantásticos, porque ela participou. Porque aí deu... com a bola. Esse eu não assisti. Só Ah, assisti Foi, o até que não foi cancelado? Vamos deixar de Então, gravar? não sei, parou no terceiro. E vai ter um reboot de Harry Potter também? Tá Ah, falando tão agora? mas nem procurei. Você quer ou não Pra quer o quê? reboot? Não, Só Não? assisti não. os Tá primeiros. muito só, novo é. pra dar um reboot? Tá, pra quê? Usa esse orçamento pra financiar novos projetos. Tem tantos projetos bons que Hollywood Faz a pode ascensão fazer. de Lord Voldemort, né? Eu sempre quis ver a ascensão de Lord Ia Voldemort. ser mais interessante. Você gosta de Harry Potter também, né? Adoro. Ai, que bom. Qual a casa de vocês? Adoro. Grifinória. Grifinória, acho também. Ah, não, eu sou Sonserina mesmo. É por isso que eu olhei feio. Tá de verde, né? Eu já sabia que era. Ah. Ai, mas eu amo esse universo. E eu acho curioso quando a gente começa a falar de J.K. Rowling, tipo, deveríamos separar o autor da sua obra? O que vocês acham? A minha opinião, sim. Porque eu acho que a obra ela ganha uma vida própria, nesse sentido do Harry Potter. Então ela já está construída, ela já teve uma vida própria. A autora tem lá hoje a sua vida, né? Então eu não desconstruiria a obra pelas falas dela, mas é a minha opinião Mas pessoal, eu acho né? que sempre vai estar linkado uma coisa com a outra, não, Não, tem como. Tudo né? bem, mas o universo é próprio ali, né? Não, eu entendo. Eu não no caso quero de desconstruir meu universo próprio do Harry Potter. Eu chego a concordar que é muito difícil você separar um autor de uma obra. Eu posso não estar ali 100% no livro, mas vai ter partes minhas ali. Não, isso eu concordo. Mas assim, O livro é você. Exato. É você. mas não é porque eu escrevi que o cara decepou a menina lá, as orelhas dela, que eu saí por aí decepando a orelha de alguém pra saber como era. Vai Sim. saber, né, gente? Para. Vai saber, né? O pessoal me chama até de fofinho sanguinário. Esse foi o assunto. Happy Tree Friend, né? O Júnior falou da adaptação para as telonas, mas e audiolivro? Já tem? Tem projeto? Audiolivro não tenho ainda. Mas tem não sei como vontade? faria. Tenho, Porque tem muitas pessoas que são auditivas, né? Elas Exato. gostam de ouvir o livro, né? Exato, e eu acho que é importante a gente ter, tipo, o acesso à cultura em todas as formas. O audiovisual, o livro, o só ouvindo. E eu gostaria, sim, gostaria. Eu acho que eu estaria curioso de ouvir como seria o meu livro pela voz de alguém. E não só filme também, né? Hoje as séries estão muito em alta, Nossa, né? Então demais. fazer um seriado, vender pra Netflix, Nossa, É possível, né? Rafael Montes. É possível. tá cheio, né? Tanto que, nossa, é tanta série hoje em dia, né? Que até você tem que ver É. qual série você vai ver. Exato. Porque às vezes a série foi cancelada e você nem Ah, sabe. muito triste. Mas você, do que você contou da sua história, me parece um cara corajoso em arriscar Oh, nessa área. Dá para seguir por um caminho independente. também. É óbvio que dá muito mais trabalho, mas consegue monetizar isso também pelas redes sociais, né? Também. Pelo caminho independente, eu pensei de talvez adaptar uma das histórias para teatro. Acho que aí seria um caminho que daria para ser mais palpável, estar mais fácil de alcançar neste momento. Tem a considerando- Lei Rouanet também, né? Pra Também, exato. E sim. considerando os amigos que eu já tenho, daria. É um caminho, caminho, né? né? A Lei Rouanet, muita gente critica, mas também é maravilhosa. Por que, pra o povo não critica sem saber o que é direito? Exatamente, né? Pelo amor de Deus, já... Que é fácil criticar, né? É fácil Imagina, falar mal. imagina essas obras adaptadas, né? Que seja Então, para um teatro que é adoraria. vivencial ali, a experiência Exato. pura, seria maravilhoso. Exato, e eu tenho livros que se passam no Brasil, eu quero valorizar o que a gente tem nosso também. Tanto que o terror que eu escrevi, na verdade eu tenho um projeto, né, que é transformar críticas sociais em histórias de terror, só que não aquela crítica social jogada na tua cara, né, tipo, o leitor não é burro, odeio o autor que acha que o leitor é burro, não. Deixa subliminar, encaixa, cria sua metáfora, né, cria ali toda uma alegoria para sua história. Então eu tenho um projeto que eu já escrevi sobre homofobia, sobre relacionamentos tóxicos, racismo, e todas se passam no Brasil. E eu acho que a gente tem que valorizar o que é nosso. Antigamente, quando eu comecei a escrever, eu não queria que as minhas histórias se passassem aqui. Porque eu tinha o pensamento de que tudo no Brasil era ruim. E eu Imagina. criticava livros nacionais. Eu falava, pra que eu vou ler esse livro ruim? Não. Todo livro nacional é ruim.
a anta, né? Porque eu tava escrevendo e o meu livro era nacional, né? Sim. Eu mesmo falava que o meu livro era ruim. Até eu perceber quanto talento a gente tinha O aqui. brasileiro é maravilhoso. É Foi um uma- criativo, trabalhador. Mas foi uma desconstrução que eu demorei pra ter. E eu fico feliz que as pessoas estão tendo agora muito Mas é mais igual você rápido. falou no começo, é a síndrome do vira-lata, né? A Exato. gente se vê lá fora, Exato. espelha, fala, né? E Exato. baba ovo e não olha pra Mas dentro. o brasileiro é genial, né? A mente Tem, brasileira nossa, é fantástica. Muito, muito, muito. E eu queria que a gente valorizasse mais todas as áreas nacionais. O cinema nacional é muito bom e as pessoas acham que é só filme de comédia. É só filme de comédia se você só assiste comédia. Sim. Tem mais incentivo pra comédia porque é o que o brasileiro Você acaba tem algum procurando. favorito, filme nacional? Eu gostei muito de Bacurau. Um dos meus filmes favoritos, que é... Eu vou sair daqui hoje com uma lista do que eu tenho que fazer, entendeu? Senão eu vou sair aqui como de Mas de- desculto. Eu- Mas de comédia, eu gosto muito de Pernas pro Ar. E eu gosto muito dos filmes do Paulo Gustavo. Filme Sinto muita falta do Paulo Gustavo. Aí ele era Sim. maravilhoso, né? Ele era Comediante. genial. 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 Um filme Ele não precisava nem de brasileiro... roteiro, né? O Não. Paulo Não. Gustavo era incrível. Nossa, Um as filme coisas brasileiro que eu bastidores. gosto muito é o Alto da Compadecida. Também. Pra mim é genial aquele Também. filme. É genial, genial. Muito bom. Eu sempre esqueço o nome daquele que a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar. A Central do Brasil. Central. do Isso. Brasil. Nossa. Lindo. Lindo, 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 lindo. E perdeu o Oscar pra Gwyneth Paltrow, totalmente roubada. Fernanda, você sabe que é seu, tá bom? Todo mundo sabe. E qual livro você tá lendo hoje em dia? Eu estou lendo um livro nacional. Estou lendo As Vidas Literárias de Atlas Lefebvre. Foi um livro que viralizou ano passado também no TikTok. Tem quase 2.000 avaliações na Amazon. E eu também fico inconformado que nenhuma editora grande foi atrás do Jim. E a escrita dele até agora tá boa. E o que você acha que falta para as editoras irem atrás? Olharem pra cá com o mesmo interesse que elas olham pro exterior. Porque a gente tem o nosso talento aqui, faz a gente acontecer. Para de fazer o cara de fora, que às vezes nem liga pro brasileiro, pra cá. Às vezes é um cara que a gente dá muito ibope pra Todo Mundo Odeia o Chris, certo? Sim. Pra todos os atores de Todo Mundo Odeia o Chris. Quem não ama Todo Mundo? Mas a professora... Qual que é o nome da professora? Esqueci o nome dela. Não lembro. A professora do Chris. Ela não gosta do Brasil. Ela fala que ela tem medo dos brasileiros, ela não entende a gente, que não faz sentido a gente amar tanto uma coisa assim, que é assustador, que ela não viria pra cá. Nossa, E o pessoal que ainda dá horror. ibope. E é tipo, ela é super medíocre nos Estados Unidos e só dá ibope aqui. Aqui no Brasil é fantástico. né? Então, tem muito autor que também olha pra gente, tipo, a República Bananeira lá. Não, a gente tem muito talento. E eu queria que as editoras valorizassem isso. Vamos fazer isso acontecer então, né? Vamos. Aqui, Vamos né? incentivando, Trazendo né? Por favor. Pessoas assim, não precisa. Acho que é quando o primeiro começar, né, Exato. os outros vão ver que isso é legal como enquanto Exato. produto, né? Que infelizmente tudo é produto, né? E Aí tá eles vão vindo, seguindo, aos né? poucos, aos poucos. Aqui é aquele trabalho de um tijolo de cada vez. É, mas é trabalho de formiguinha. Exato, É, e faz exato. parte, E não faz tem problema, não tô com pressa. Só quero que aconteça. Eu sinto que estamos aqui para fazer pequenas revoluções acontecerem. Se você não fez algo, e não precisa ser uma revolução do mercado editorial, literário. Não, pode ser uma pequena revolução da sua vida. Você veio aqui para evoluir nesse sentido. Já tá bom. Você tem que fazer algo, né? Já A gente tá não tá aqui bom. só pra comer, dormir, trabalhar, pagar boleto. Não, a gente tem que Exato. fazer, deixar nossa marca no mundo, Eu né? descobri a minha vocação muito cedo, 8 anos. Eu já sabia que eu ia fazer isso para minha vida. Mas não é assim com todo mundo. Você tem seu tempo, não se compara. Então, assim, só respira fundo, vai dar tudo certo e... É o processo. Né? Exato. processo. Bota a cara a tapa É o que funciona. processo. Essa palavrinha mágica, né, Sim. Júnior? Gui, infelizmente o nosso tempo tá acabando, mas, cara, que Ah. maravilhosa que foi essa entrevista. Maravilhosa. Vai sair daqui com vários exemplares vendidos e eu quero o meu Espero. depois assinado. Pedir pra ele passar os links de compra, suas redes sociais. Ah, sim. Todos os meus livros você encontra lá na Amazon. Só você procurar por Gui Ribeiro. Nem todos têm versão física, tá bom? Versão física você pode encontrar lá na editora Cabana Vermelha. Lá você encontra a trilogia dos irmãos Wolfhard, minha comédia romântica da Itália com Amor. E na editora Sina você encontra Medo Sublime. Mas se você quiser ler meus livros com mais representatividade, Um Cupido Sem Coração, As Palavras Não Ditas, lá na Amazon. Minhas redes sociais. Autor_Gui Ribeiro é o meu TikTok, tá bom? Vão lá me seguir que eu tô chegando em 50 mil. Então eu espero. Essa é a meta até o meio do ano. Seguir o Gui Ribeiro. Repete Exato. de novo? Autor_Gui Ribeiro. E pro meu Instagram você só inverte. É Gui Ribeiro_autor. Eu fiz pra ficar mais fácil. Muito bem. Agradecer novamente, né, nosso apoiador, Mac Agradecendo. Lucer, construtora. Beijo pra vocês. Beijo, McLucer. Muito obrigado aí pelo apoio. E as nossas redes sociais, Lu, Nossas novamente. redes sociais, Tudo Talk, Facebook, TikTok, YouTube, Spotify e só lá no Instagram, pode Tudo Talk, que você encontra todo o conteúdo aqui do nosso programa. E lembrando sempre, agradecendo a Rádio Cidade Jundiaí, que retransmite o nosso programa na sua programação. E é isso aí, gente. A gente se vê no próximo episódio.
Beijo. Beijo. Beijos.